muralha na mente, elas ouvem que elas estão com algum problema e elas verdadeiramente vão pensar de fato se estão. E se elas encontrarem realmente que estão, elas vão mudar porque elas não querem permanecer assim. Elas querem ser livres. Quantos irmãos? Eu olho, às vezes eu tenho que dizer, meu filho, você é minha ovelha. Eu te conheço. Quantos anos tu está caminhando comigo, como é que eu não te conheço? O Romildo de Solange tem relativamente pouco tempo, mas eu já sei algumas coisas, porque eu convivo com ele. Não, pastor, não. Se entrincheira, se esconde atrás daquela muralha. Mas sabe qual é o problema? Que é uma falsa segurança. Gente, é uma falsa segurança. Não há segurança em se estar longe de Deus. Não há segurança em não se fazer a vontade de Deus. A segurança, gente, está em andar na vontade de Deus. Não se esconda, não se esconda, não confie no engano. Sangue de Cristo, sai para lá, bicho. E ele fala no versículo 5, assim destruímos todo pensamento e arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Destruímos todos os raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. E você sabe qual é esse raciocínio e essa arrogância que determina essa caminhada dos homens, que Paulo está falando aqui? É o desejo, é a presunção de que o homem não precisa de Deus, de que ele pode ser feliz e realizado e pleno, separado de Deus. Você conhece alguém assim? Não preciso. O europeu, eu me lembro de Paulinho estar dizendo, ele estava na Holanda e passou pela Inglaterra, e a característica que ele percebia no europeu era que quando era evangelizado ele tinha um pensamento, não, Jesus Cristo é para os pobres da América Latina. Por que Paul Walsh disse que é besteira você chegar para um americano e dizer, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida? Ele diz, que bom, eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. Então casou, que glória. Não é isso que a igreja neopentecostal apresenta para as pessoas. Deus tem coisas maravilhosas para ti. Olha, Deus vai pegar o teu comércio e transformar em algo extraordinário. Deus vai te dar 2 casas, Deus vai te dar 100 vestidos, Deus vai te dar 1000 pares de sapato. Deus, e você... que coisa maravilhosa, coisa linda, eu amo esse Deus. Não é que você ama a Deus, você ama a si própria, a si próprio. Porque a grande busca do homem é prazer. Preste atenção aqui, olha aqui para mim. Atenção aqui. Você já percebeu que aonde mais você investe dinheiro, tempo, é em coisas para melhorar a tua vida? Percebeu não? Um cara tem um carro, ele vai trabalhar porque ele quer um carro melhor, mais confortável. Vai ter uma casa, a casa dele tem 2 quartos. Aí ele olha assim e diz, não, eu melhorei de vida, eu preciso de uma casa maior. Para acomodar os parentes que vêm de fora, né? Eu estou sempre procurando alguma forma de melhorar a minha condição de vida. Está errado? Não necessariamente, mas é normal que o ser humano almeje isso. O problema é quando isso se torna o fim da minha vida, é quando
toda a minha vida é vivida em busca desse propósito. O homem não foi criado para viver para a sua própria glória e para o seu próprio prazer, porque ele está contrário, indo de encontro a Deus, a rocha. Ele vai se esbagaçar nessa rocha. Porque toda a vida foi feita, criada, pensada para a glória de Deus. Mas o pecado gerou no homem essa condição, essa anomalia, essa presunção de que ele pode encontrar prazer fora de Deus. De que ele pode se realizar em ter mais dinheiro, de que ele pode se realizar em ter mais sexo, de que ele pode se realizar em tomar uma birita, de que ele pode se realizar em fazer uma viagem mais longa, num lugar maravilhoso, em que ele pode, gente, a vida, embora eu possa fazer todas essas coisas, isso tem que ser feito para a glória de Deus, a partir de uma vida que é frutífera para Ele. Dá para entender ou não? Você não pode viver dessa maneira. Ainda mais se dizendo crente. Você não pode se entrincheirar atrás dos seus erros. Justificando, explicando. Racionalizando. Não, eu fiz isso por causa do irmão. É porque você não conhece o meu marido. É porque você não conhece a minha esposa. Não conheço não. Foi tu que escolheu viver com ela. Problema teu, irmão. Problema teu, irmã. Então esses raciocínios que Paulo diz que nós temos que nos levantar contra e que se levantam contra o conhecimento de Deus, é exatamente esse pensamento e essa determinação humana de viver em busca do próprio prazer. Você não foi criado para viver para o prazer. Eu tenho dito em todas as igrejas que eu tenho passado recentemente, Márcio, a seguinte frase: se você pensa que a vida espiritual, que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que você tivesse prazer na vida, você está quadradamente enganado. Você foi liberto para viver em obediência a Deus, ainda que não lhe cause prazer. Olhe para a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Qual é a característica deles? Gente desprezada, gente agoniada, gente rejeitada, gente perseguida, gente abandonada, gente violentada. Mas em nenhum momento diz que era gente infeliz. Diz que é gente que caminhava com uma firme determinação, porque eles tinham convicção de que algo infinitamente superior o aguardava. Sabe o que nos falta hoje? É essa perspectiva. Eu hoje digo aos homens, meu irmão, o meu casamento está ruim, eu vou largar a mulher. Está errado. Você está atrás de uma muralha, de um raciocínio errado. Eu vou mudar de cidade. Se Deus está contigo, você vai prosperar aonde você estiver. Eu vou mudar de igreja. Se Deus é contigo, pastor, tu vai prosperar onde você estiver. Porque quem dá a prosperidade, quem dá a paz ao dormir, quem dá a alegria ao acordar, quem dá clareza de viver, Deus, irmão. Eu não posso pensar em construir isso alienado de Deus, porque eu estou me unindo aos depravados deste século. Porque este é um mundo de muitas religiões, mas vazio de Deus. As pessoas querem o bem de Deus, mas não querem viver para a glória de Deus. Não querem uma vida de prazer, mas não querem uma vida de submissão e obediência à glória de Deus. Lembra que o Senhor diz a Abraão: seja uma bênção, eu vou te abençoar.
Porque o nosso conceito é, tu me abençoa, Senhor, então eu vou ser uma bênção para a igreja, eu vou ser uma bênção para o meu marido, eu vou ser uma bênção para minha esposa, para minha família. Ei, irmão, o princípio está errado. O princípio é que primeiro você se transforma em um abençoador de quem está à sua volta. E por consequência dessa obediência, Deus vai derramar sobre a tua vida aquilo que Ele quer e não o que você quer. Sabe por que eu sei disso? Porque você já me ouviu dizer que eu tinha um próprio plano de Deus, um próprio plano para a minha vida. Eu acordava e dormia e pensava, sair do exército, vou para Marabá, vou para o Sabiá, vou comprar gado, cercar, vou plantar cupu, vou viver de boa. Tranquilo. Exportador de cupu, criador de gado, tem vida melhor, Márcio. Não tem nada, irmão. Aí no meio do caminho, tropeço numa rocha. Sabe qual é a rocha? Chamado de Jesus Cristo. No dia que me disseram assim, Deus te chamou para ser pastor, você está doido. Quê? Que é isso mesmo? Não sabe nem o que era. O que é isso? O que é seminário? Paulinho. O que é seminário? O que é pastor? É doido, eu via lá, caminhava para a igreja, eu via as loucuras que o meu pastor passava. Irmãos, eu convivi com um pastor, tem reunião de liderança aqui, que ele contava para nós que quando era época, se aproximava daquela reunião, ele dava verdadeira agonia. Você tem uma ideia do que era. Agonia. Sabe, quando você está... Meu Deus, que loucura. É gente de Deus. É gente cheia de Deus. É gente pacífica. É gente libertadora. Isso aqui não é um campo de guerra. Isso aqui é um palco de comunhão, onde a gente se entende, se relaciona, se perdoa, conversa, resolve. Eu desconfio muito da vida, irmãos. Quem está com problema com o irmão ou com a irmã, se desentendeu por alguma razão, mas é incapaz de resolver. É algo errado. Isso tudo é porque nós estamos no meio de uma batalha cujo propósito nosso adversário é nos alejar, nos tornar incapazes de dar fruto para a glória de Deus. Sabe, uma das primeiras coisas que o Romildo me falou quando ele chegou aqui, ele olhou para esses pés de manga. O que ele observou nos pés de manga? Olhe para o pé de manga. Abundância, né? Minha esposa estava brincando com alguém, dizendo, olha, é a época de casar. Fartura. Nada que manga com farinha não resolva. Pelo menos por um período. Depois a gente vê como é que fica. Mas o fato é, querido, que a primeira coisa que a gente olha é na função da árvore, que é dar fruto. E a gente acha bonito quando ela dá fruto. Quando Deus olha para você, Ele precisa ter o mesmo sentimento que o Romildo teve quando olhou para a mangueira carregada, cheia, abundante. Viste lá meu servo Jó? Carregado, cheio, pleno, de testemunho para a glória de Deus. Eu estou insistindo numa mentalidade. Já percebeu? Viver para a glória de Deus em cada circunstância e momento da sua vida. Por pior que ele seja. Porque eu fico pensando, se os neopentecostais estivessem certo, então a igreja africana, a igreja que está no Irã, a igreja que está em muitos países africanos, ela era um fracasso. Porque aqueles irmãos não têm nada. Imagina a igreja no Sudão do Sul.
um lugar de fome e miséria, e destruição e perseguição ferrenha. Mas a igreja cresce, a igreja tem alegria, a igreja tem propósito, a igreja tem prazer. Sabe por quê, irmão? Porque ela vive para a glória de Deus, e não para a realização e os prazeres que o mundo oferece. Esse é o desafio, porque só quem vive, quem consegue perceber a vida dessa maneira, se torna um combatente valoroso nessa batalha. Se torna um valente de Davi. Você percebe que nos momentos piores da vida de Davi, ele sempre se saía bem, primeiro pela bênção de Deus, mas segundo, pela presença dos seus valentes, dispostos a dar a própria vida para proteger o rei. Quantos valentes de Deus estão aqui, dispostos a dar a própria vida para proteger o rei. Senhor, morrer foi para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Possuir os bens para a glória de Deus. Não ter os bens para a glória de Deus. Adoeceu para a glória de Deus. Se levantou para a glória de Deus. Parece loucura, mas é isso que Deus quer de cada crente, cada líder, cada servo, cada serva. E é disto que a igreja tanto necessita. Porque nós estamos sendo bombardeados nesses últimos dias. Essas filosofias do inferno estão cada dia mais agressivas. Os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos jovens. Eu estava ouvindo um pastor dizendo que é incrível como um menino vai para a igreja, cresce, nasce na igreja, e em 6 meses de faculdade ele se transforma num filho do cão. Esquece tudo que o pai, a mãe, que os pastores ensinaram. E começa a imitar professores descrentes, filhos do cão, envenenados por Satanás. Gente, como pode ser isso? Como pode ser, Márcio? É porque a gente não compreende que nós estamos em meio a uma guerra e que a guerra é pelo controle da mentalidade. Não há filme inocente, não há música inocente, não há livro inocente. Todas essas coisas têm um propósito, uma ideia. Eu não sei, os mais antigos aqui vão se lembrar, há muitos anos atrás, quando a Globo ensaiava um beijo gay. Um escândalo. Ela recuou. Mas foi vagarosamente introduzindo, e hoje, olha aí. Dizem aí que vai ter uma novela agora com linguagem neutra, essa coisa do inferno. Não é nem 2% da população são LGBTQIA, mas querem suplantar o idioma, a língua portuguesa. Submeter toda uma maioria a eles. Isso é terrível. Todes, Elu. Que loucura é essa? Mas, gente, uma mentalidade anti-Deus que vai se instalando aos poucos na nossa mente. É por isso que eu disse lá no começo, nós vamos abrindo concessão, irmão. Irmã, nós vamos abrindo concessão. Qual o problema nisso? Qual o problema? Gente, isso não é pecado, isso é uma coisa tão simples. Isso é um mal tão menor. Tem crente que diz, menina, eu vejo aí a coisa pior. O nosso problema não são as coisas piores. O nosso problema começa nas menores, começa nas raposinhas. Porque as raposinhas
juntando umas às outras, são capazes de, com fogo no rabo, consumir toda uma plantação de trigo, de arroz, seja lá do que for. Nós perdemos uma vida porque uma ideia maligna é implantada sorrateiramente na mente. Aí existem ex-pastores, ex-diáconos. A menina que era uma bênção do louvor, hoje virou bicho. O rapaz que era uma promessa, esse menino vai dar um homem de Deus, hoje está aí vivendo como filho do diabo. Mundo. Gente, tudo começa no raciocínio contra o conhecimento de Deus. E aí eu quero lhe alertar sobre esses pensamentos que geram dúvida sobre o que você tem aprendido. Porque eu convivi com crentes que passaram a vida inteira aprendendo de pastores sérios. Aí se levantou uma moda, um vento de doutrina, e eles começaram a questionar se os pastores deles estavam certos. E qual era o questionamento? Não era a luz da palavra, era a luz do outro ministério que estava crescendo e se expandindo. Aonde começou a queda de Eva? Começou a queda de Adão? Na dúvida, questionamento, que leva à desobediência. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa tapada. Porque o normal é que você esteja... Abra a Bíblia. Verifique aí se é isso que está escrito. Anote. Tire as dúvidas. Para que você não seja um crente que está aí... Gente, o que eu tenho visto de crente falando, de pregadores falando heresias terríveis, e os irmãos, aleluia. Porque eles não têm entendimento. Não é disso que eu estou falando, a gente precisa ter, sim, esse entendimento do que é engano, do que é verdade. Mas uma vez que nós temos consciência que é verdade, que é vontade de Deus, você não tem escolha, você deveria ter consciência de que então é nela que você tem que caminhar, assim como um trem só caminha na bitola. Está aqui comigo? A mente ainda está aqui? Não está lá no centro de Buriti, não? Amém, glória a Deus por isso. Querido, está dando para entender? Porque a minha preocupação é você entender mesmo. Eu não estou com preocupação de pregar bonito, não. Que você entenda. Se você entender, para mim está ótimo. Tá bom? Então, esses raciocínios nos levam a buscar propósito e prazer fora de Deus. Tá? E aí ele vai dizendo que esses raciocínios e essa arrogância se levanta contra o conhecimento de Deus. Qual é a guerra contra a igreja hoje? Você acha que o problema aí, porque não se quer, qual é o problema da sabatina do ministro do Supremo indicado por Bolsonaro? Terrivelmente evangélico. Isso é a guerra. Porque a probabilidade é que ele vá olhar para as questões jurídicas à luz de quê? A palavra de Deus. Agora você imagina 3 ou 4 ministros que olham para as questões jurídicas à luz da verdade de Deus. Você já imaginou a revolução que isso pode ser? E você acha que o inimigo vai ficar quieto? Ele não vai entrar nessa batalha para impedir, está aí, está segurando. É uma guerra. E a gente não sabe nem se a igreja entende isso. Que o problema, o alcolumbre, não tem a ver com alcolumbre, tem a ver com o que Paulo diz aqui, raciocínios e pensamentos e arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa é o cerne da guerra. Onde é que você entra nessa história? Cobertura de oração.
Só em nome de Jesus. O diabo não vai impedir um homem de Deus de acessar ao poder, porque ele pode fazer diferença. Age em favor. Mas a gente não tem nem noção, né, da guerra que tá sendo. Quando uma igreja é fechada, quando um prefeito, um governador usurpa poder que não pertence a ele para fechar a igreja, para exigir, como o governador lá de Pernambuco, que só o crente só podia entrar no culto se tivesse atestado de vacinação. Gente, ei! A batalha está na nossa frente. Em coisas simples como a tentativa de nos impedir de estar aqui. Como a tentativa de criar embaraço para você não estar aqui. Como coisas mais graves e grandes, como impugnar um ministro evangélico ao Supremo. Como tentar barrar o funcionamento de uma igreja. Quando um candidato condenado da justiça chega e diz, olha, se eu for eleito, eu vou chamar os pastores, vou enquadrá-los, a batalha espiritual sendo travada, minha gente. Você nem se liga. E alguns de vocês olham para aquele indivíduo e dizem, eu vou votar nele. Como você pode votar em alguém que arrogantemente se levanta contra o conhecimento de Deus? Me explica, filhinha. Explica aí, mano. O apóstolo disse que o nosso alvo, o nosso objetivo é nos levantarmos contra todo raciocínio que se levante contra o conhecimento de Deus. Você está se levantando? Você é capaz de se indignar? Você é capaz de se indignar quando você vê um beijo gay, quando você vê um ativista da ideologia de gênero ir a público dizer, sim, nós queremos destruir a família tradicional mesmo. Você se indigna com isso? Você fica indignado quando a igreja é fechada? Você fica indignado quando o irmão cai? Não. Onde nós estamos? Qual é a nossa função nesse mundo? Compreendeu, irmão, que a gente precisa voltar para a realidade? Sair desse parque de diversões que é o mundo? Você não percebe não que o mundo se tornou num grande shopping center? Por que eu digo shopping center? Você já percebeu o poder de ilusão que há dentro de um shopping center? Que você cai ali dentro e você passa o dia todo e nem percebe as horas passarem? E gasta até o último tostão, ainda empenha o cartão de crédito. Pronto. Cata seu dinheiro todo. O mundo é assim. O mundo é feito para distrair o cristão de maneira que a vida espiritual passa por ele. Tudo bem, tu vai para o céu. E daí? Mas você vai vivendo uma vida triste, apática, sem cor, sem prazer, sem alegria, sem a presença de Deus. Valeu a pena? Não cumprindo o principal objetivo de Deus? Aí vai chegar diante do Senhor. Eu perguntei lá para os irmãos, você já foi numa mata, com um cofo, com uma bacia, e encheu ela de frutas, e você veio alegre? Já percebeu como a gente vem alegre? Quando a gente se senta lá e vai comer uma manga tombada, sabe o que é uma manga tombada? Ou amadurecida no cofo. Tem prazer. Ela corre aqui, ela me lambuzava toda a gente aqui. Prazer. Aí você chega diante de Deus. E você vai percebendo aqueles irmãos que vão chegando com as bacias cheias de almas tombadas para a glória de Cristo. E você chega lá de mãos vazias. Senhor,
eu estava ocupado com a Alex, e aí depois eu tive a neném, eu não tive mais tempo, e o meu trabalho. Ô Senhor, mas eu fui uma crente fiel. Você acha que vai colar? Também acho que não. Mas a gente precisa pensar nisso. Que Deus nos impôs uma responsabilidade. Porque a maioria da igreja que ela vai passando os dias sem ter a noção dessa responsabilidade. Que é necessário resistir até o sangue. Eu fico impressionado, irmão, quando eu vejo, o irmão caiu, por quê? Aí eu vou ouvir a história. Não, pelo amor de Cristo. O que é isso, meu filhinho? Sabe por que eu mais ouço dizer que moça caiu? Sabe não? Tem certeza. Tu sabe lá onde? Sabe. Me apaixonei, pastor. Menino velho. Quando uma mocinha diz assim pro pastor, apaixonei, acabou. Pô, filho. Pode orar, pode aconselhar, pode pedir, pode implorar, acabou. Aí eu digo lá, pedia para as meninas na igreja, não se apaixona. Não se apaixona não. Porque aí eu perdi. E é uma coisa assim que a gente vai vivendo, não é? Não, vai vivendo. Porque não percebe o senso de responsabilidade com a própria vida espiritual. Não é o pastor, não é o líder, é você, é responsável pela sua vida espiritual. Embora a gente diga assim, o pastor vai dar conta das almas, mas isso não tira de você a responsabilidade de permanecer. A despeito de todo problema que venha sobre você, eu vou permanecer. Eu vou ser uma casa firmada na rocha. Vai vir o vendaval, vai vir o temporal. Pode vir o que quiser. Como dizia meu amigo Paulinho, não vou abrir nem para um trem carregado de bala. Eu vou permanecer para a glória de Deus. Gente, se a cristandade tivesse esse sentimento profundo, querida, a igreja seria um lugar maravilhoso. Um lugar que todos queriam correr. Que atraía as pessoas como mel atrai a abelha. Mas Deus é poderoso. Eu chegar para cá. Eu queria também fazer um alerta a você a respeito de que você precisa entender a voz que fala ao seu coração. No meio dessa batalha, eu me lembro de estar uns anos atrás conversando com uns obreiros e um contou uma experiência que ele teve, que ele passou um momento de dificuldade e ele estava andando de bicicleta na BR e veio um pensamento na cabeça dele. Se joga embaixo do carro. Simples assim. Aí eu pergunto para você, você acha que esse pensamento, essa voz é gerada no coração de um homem de Deus? Nós falamos, eu vou repetir o que eu já disse aqui para vocês, que a batalha espiritual se dá, primeiro, como eu venho falando, por uma implantação de ideias, de sentimentos. O diabo, em primeiro plano, vai tentar implantar, como ele tem feito no mundo, né? E você pode seguir essa caminhada dessas ideias nefastas no mundo, tipo feminismo, globalismo, e por aí vai, aonde elas começaram numa simples ideia de alguém e o inimigo pega e vai levando na linha de tempo, até que se torna uma ideia que causa tanto prejuízo. O primeiro fronte dessa guerra é uma formação mental. E essa formação mental a característica dela é que ela se indispõe contra Deus. Nós vivemos num mundo em que a principal característica dele é um mundo que se indispõe contra Deus. Se você não percebe isso, você está fora do jogo. Não fique com ilusão. Porque é o meu amigo, porque é meu conhecido, porque é gente boa, porque... Queridos, o mundo jaz no maligno.
E eu sei que você entende as implicações disso. Não se salva nada aí. O que se salva é aquilo que Cristo resgata através do ministério da igreja. Ou? Dá para entender? O que se salva é aquilo que é alcançado por Cristo através do ministério de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E quero dizer para você que esse enchimento do Espírito Santo de Deus não tem a ver com barulho, não tem a ver com pular, não tem a ver com a alegria, tem a ver com uma transformação plena e continuada na sua mente, no seu pensar, na sua atitude, nos seus relacionamentos. Você percebe claramente isso? As suas prioridades mudam, se deslocam de você para Deus. O segundo round dessa batalha é exatamente isso aqui, é fazer você ouvir a voz do inimigo como se fosse a sua própria voz. Não, que pensamento é esse na minha cabeça? Sai! A última vez que eu tive aqui, eu falei o que é uma possessão. Não tem como você não entender o que é uma possessão. E expliquei a opressão. Quando o inimigo começa do lado de fora, né, lançar sobre a sua mente ideias, pensamentos destrutivos, malignos, que vão abatendo o seu ânimo, que vão drenando a sua energia. Sabe, você já ouviu alguém que era um crente dizer assim, eu não tenho forças mais para nada. Eu não consigo sequer orar. Eu não consigo sequer ler a Bíblia. Tal a minha situação. Quem nunca viveu uma experiência terrível dessa? Nem queira. Porque para sair é uma luta titânica. Então você precisa ter uma mente afiada, volta lá no começo, uma mente afiada, capaz de perceber a voz de Deus, mas você só vai perceber a voz de Deus quando você tiver intimidade. Eu posso não entender, eu posso não conhecer a voz da Itamara, mas ele conhece, ele não precisa ver a esposa para... Quando ele atende o telefone, ouve a voz e diz que vem aí, Itamara. Ela, a mesma coisa. Eu imagino que você conhece a voz. Quando é que eu passo a conhecer a voz de Deus? Por que é que ele compreende, entende que é a voz dela? Onde é que ele aprendeu isso? Como é que ele aprendeu isso? Através de relacionamento e intimidade. Caminhamos juntos, bem perto. Na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, no ter e não ter. Minha mãe conhecia as passadas de papai. João está vindo. Intimidade. Desde adolescente junto. Até a terceira idade. Sabe por que muitos crentes têm confusão a respeito da vontade, da voz de Deus? Porque não tem intimidade. Irmãos, não basta estar dentro da igreja. O desafio é você estar dentro da casa de Deus, convivendo em intimidade com Ele, de maneira que quando você ouvir a voz, você sabe, papai está vindo. Papai está vindo. Você acha que Adão tinha dúvida quando ele estava lá no paraíso e ouvia aquela voz e dizia, Adão? Acho que ele tinha dúvida. No começo ele tinha prazer, porque ele era livre. Ele vivia
na plenitude do que Deus dava. Quando o diabo plantou a semente da dúvida na mente da Eva e foi transferida para Adão, quando ele ouve a voz de Deus, o que acontece? Ele tem medo, ele se esconde. Você já percebeu que quando nós começamos como crente a entrar numa vida de pecaminosidade, a gente começa a ter medo de Deus? A evitar. Ouvir a voz de Deus tem a ver com o grau de intimidade que você vai desenvolver com Ele ao longo da sua caminhada espiritual. A voz do inimigo tem a ver com o conhecimento da palavra, do que ela diz a respeito do inimigo, e através dessa intimidade com Deus, Ele te revela. Uma das coisas, um pastor velho, Raimundo Soares Pessoa, dizer que que um dos melhores dons que a igreja deveria orar para ter, olha aqui para mim, era discernimento de espírito. Sabe, porque muitas vezes você está orando por alguém, sai, e a pessoa não é possessa. Você não tem discernimento. E muitas vezes você está tentando aconselhar um possesso, porque você não tem discernimento. O discernimento dá a você essa condição clara de perceber que espírito está se movendo ali naquele momento. É o Espírito de Deus ou é o Espírito do mundo? Dom que a gente pouco conhece e que a gente pouco de Deus. Me dá discernimento. Me dá discernimento para perceber se essa conversa que eu estou ouvindo vai me edificar. Nós aprendemos. Por isso que no começo eu disse, é preciso disciplina. A vida espiritual é uma vida disciplinada. Uma vida em que você sabe o que é que quer e você vai atrás dia após dia. Você ouve a voz de Deus através da intimidade. Você aprende a discernir a voz do inimigo pela palavra e pelo dom de discernimento. E você aprende a se entender. Não fazer confusão a respeito dos seus sentimentos. Às vezes o seu sentimento, você confunde o seu sentimento com o de Deus, o Deus com o seu. Eu senti de Deus que é para me casar com Ele. Tem certeza? Esse sentimento não nasceu aí dentro do seu coração, sem sequer consultar Deus? A maioria das vezes, quando vem um rapaz, quando vem a moça, meu irmão, você orou, você está sabendo se é a vontade de Deus mesmo? Não. A atração natural. Eu gostei da menina. A menina falou meu coração. O rapaz é um galã. Ou o cara do fundão, né? Falou meu coração. E eu estava tão apaixonado que eu, não, é de Deus. Vai dar certo. Quanta tragédia nós acompanhamos. Porque não era de Deus. Não era a voz de Deus. Era a voz da minha vontade. Eu preciso me conhecer. Lembra que eu disse que a alma, é na minha alma que eu tenho consciência de quem eu sou. É na alma tratada, curada, liberta que eu tenho consciência de que sou filho de Deus. É na minha alma tratada que eu vou perceber que, sim, pequei, mas eu continuo como filho de Deus que deve se arrepender dos seus pecados e continuar a vida na presença de Deus. É na minha alma que eu percebo sim que eu fui traído, que eu fui humilhado, mas que isso não deve me tirar da presença de Deus.
Sim, é na minha alma que eu percebo que eu ainda não dei o fruto que deveria dar. Mas eu estou vivo para a glória de Deus e eu posso me levantar a qualquer momento e dizer: Deus, eu quero dar fruto, me ajuda, me dá graça. Tudo depende de como você entende Deus. E você entende Deus se relacionando com Ele. Vai chegar um momento como Elias estava orando. E porque você acha que Elias entendeu que aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem era o prenúncio de uma tempestade? O que você acha que ele entendeu aquilo? Olhar, ler hoje, cantar é fácil, né? Você imagina Elias ali orando e orando e orando, e alguém chega e vai lá e vê lá como é que tá. Tá tudo limpo. Vai lá, tem uma nuvenzinha tamanho da mãe. Opa, corre, porque vem uma tempestade. O ouvido treinado à voz de Deus. Nossa mente precisa ser treinada, os nossos ouvidos precisam ser treinados a ouvir a voz de Deus. Porque nós fazemos muita confusão. Eu fico às vezes olhando, irmãos, quando alguém diz assim, Deus falou. Bom, eu tenho assim, um medo mesmo eu preciso ter muita convicção. Eu digo assim, está escrito, aqui está escrito. Porque quando eu digo, Deus me falou, irmão, você tem convicção. Porque se eu disser para você, Deus me disse para lhe dizer isso, ou tomei para mim uma prerrogativa de Deus, que se Ele não me falou, eu estou com problema. Porque certamente não vai acontecer. Eu estava contando para o Romildo que um dia estava numa congregação que eu estava cuidando, e lá tinha uma mulher que era candidata a vereadora. E estava começando os pleitos e as reuniões, no meio aquele monte de gente, um obreiro se levantou e ele disse, olha, se você não for eleita, eu deixo o meu ministério. Ele tinha convicção de que era vontade de Deus para a moça ser eleita. E você sabe o que aconteceu? Ela não foi eleita. E eu disse para o Romildo que eu gostaria de saber se aquele homem era homem de Deus o suficiente para deixar o ministério. Ou então, eu espero em Deus, eu não sei nem quem é, não vi, mas que ele tenha sido também homem de Deus o suficiente para se ajoelhar e dizer, Deus, me perdoa porque eu fiz uma grande bobagem. Então, gente, essa batalha espiritual pela qual nós estamos falando, que se desenvolve primeiro no controle mental, no controle do que se pensa. E no controle do que se pensa, se regula tudo. Você é o resultado dos seus pensamentos. Você vive dessa maneira porque você pensa dessa maneira. Bom, então, irmãos, dá para entender que esse controle que o inimigo está fazendo, ele precisa ser combatido por nós através de indignação e proclamação do Evangelho. E que você precisa ser um crente que vai discernindo à medida que vai caminhando o que é de Deus e o que não é de Deus. E o que é de Deus você abraça, o que não é de Deus você sai fora. Vou embora. E que por esse conhecimento você se torna um proclamador, um semeador de boas novas. Porque você compreendeu que é um soldado nessa guerra e que essa guerra só é possível ser vencida com o Espírito Santo habitando dentro de você e através de você abençoando as vidas, salvando as pessoas. Você entende que esse padrão de pensamento errado do mundo, ele precisa ser combatido por uma igreja que tem um padrão de pensamento formado pela palavra de Deus. A diferença da igreja e o mundo é essa.
O padrão de pensamento da igreja é formado por quê? Pela palavra de Deus. Por que você ouve dizer que o mundo está em guerra contra a cultura judaico-cristã? Quem é que vive a cultura judaico-cristã no mundo? E o que é que prega a cultura judaico-cristã? Por exemplo, família tradicional. Cultura judaico-cristã. É por isso que uma vez aí o Ciro Gomes veio, é Gomes, né? Veio a público dizer que tinham que derrubar, destruir a cultura judaico-cristã na cabeça dele, da Igreja Católica. Não ao aborto. Casamento homem e mulher. Deus, uma vida para a glória de Deus. Nós estamos em choque com o mundo. E sabe quando é que um crente perde o rumo? É quando ele deixa de viver a sua cultura e começa a querer viver a cultura do mundo. A música que o mundo ouve é uma música de sensações humanas, que entroniza o homem. A música que nós ouvimos é uma música que traz o divino até nós e que entroniza Cristo e glorifica Deus. O trabalho no mundo é para satisfação humana e melhoria de condição de vida somente. O trabalho na vida de um crente, sim, para a melhoria da sua vida, mas para a glória de Deus, para abençoar, para distribuir, para participar. Você percebe a diferença e por que esses mundos estão se chocando? Você sabe por que se diz que quando a igreja, o problema da igreja, disse alguém, é que a igreja deixou de ser odiada pelo mundo e começou a ser amada pelo mundo. Vocês se lembram? Agora diminuiu muito, mas que a igreja evangélica há uns anos atrás, talvez 10 anos, não sei, se tornou assim tão apetitosa, tão glamurosa, que era ator, atriz, era humorista a toda hora, dizendo, sou crente, sou crente, sou crente. Me batizei. Glamour. E a gente pensando, oh glória, a Simone, o Valadão não, o Safadão, não sei quem, é crente. Oi, irmão, oi, irmão. Olha a vida. Olha a vida. Aponta. Não é o que eu falo, não é o que o pastor Edilson fala, que a Ariana fala, a vida que eles vivem dentro dessa comunidade é que vocês olham, percebem e dizem, realmente é isso aqui. Se não for por isso, você não tem que estar caminhando com eles. Se não for por isso, ele não tem que caminhar comigo. Se ele olhar para mim e dizer, pastor aí, cara todo errado, para que ele caminha comigo? Porque se eu estou errado, então você está se condenando. Você vai para o inferno. Lembra de Jim Jones? Que levou toda a sua igreja para o inferno, a um suicídio coletivo. Um pastor amoroso, uma igreja amorosa, uma igreja batalhadora, uma igreja que fazia obra social de monte, a igreja do Jim Jones. Sabe o que ele era? Um herético que levou toda a sua congregação um suicídio, o maior suicídio coletivo da história dos Estados Unidos. É aquilo que se vive atrelado ao que se fala. Eu estava lendo um texto e alguém diz assim, que muitos incrédulos não lerão a Bíblia, mas lerão a sua vida. Eles jamais abrirão a Bíblia, mas eles compreenderão Deus através de você. Entende isso? Esse nível de confronto espiritual é que gera isso. Mas nós precisamos sim estar preparados. Porque se a gente não está preparado, nós não temos como contribuir. A questão não é o seu dinheiro. A questão não é quantos cultos semanais você participa. A questão é quanto de Deus há no seu coração. Quanto de Deus há no meu coração. E nós precisamos parar com essa mentalidade de hospital e ter uma mentalidade de exército. De um povo
que se converteu está sendo preparado para uma guerra que se trava dia a dia. Ela começa dentro da sua casa. O primeiro front dessa batalha é a sua família. Aí à noite eu quero encerrar, se for possível, falando sobre você ser luz e sal da terra. Essa obrigação de refletir a glória de Deus. Não é algo que é facultativo, que eu posso ou não, é algo que é exigido de mim enquanto crente. É um chamado do qual eu não vou ser isento. Viver dessa maneira. Agora, nenhum pastor vai lhe obrigar. O pastor Edilson não tem como lhe obrigar. O Espírito Santo não vai lhe obrigar. Agora você conscientemente, como um animal racional, você se levanta e entende que é melhor. Você sabe quando eu considerei a possibilidade de me converter vivendo uma vida depressiva? Eu tinha tudo para viver bem. Eu era militar, ganhava bem, vivia longe da família, não tinha ninguém para estar me dizendo se podia ou não podia fazer, ia ou voltar. De boa. Mas era muito ruim. E me lembro que uma vez um cabo, que eu não sei mais qual é o nome, me disse: sargento, como pode? Um cara tão inteligente como você viver uma vida tão ruim igual você vive. No meio de uma palavra de Deus. E aquilo ficou no meu coração. Como posso ser inteligente e viver uma vida tão ruim? Tão depressivo, tão estragado, tão sem sentido. Aquilo, sabe, eu não sou inteligente, não. Se eu fosse inteligente, estava vivendo essa vida. E eu fui bater numa igreja batista nacional central. Num culto de reunião, um encontro de reunião de negócios. A Igreja Batista antigamente, a Igreja Batista brasileira ainda tem a reunião de negócios. Pastor José de Guimarães, uma Terezinha Guimarães. Quero ser crente, quero aprender a ser inteligente. Não era culto, não teve palavra, não teve pregação, não teve nada, não teve louvor, não teve nada. Eu me emocionei, nada. O que despertou em mim, eu ouvia dos cabos, eu ouvia dos sargentos crentes, mas foi aquela palavra de dizer: como pode um homem inteligente viver uma vida destruída dessa? Como pode mesmo? Eu pergunto para você, como pode alguém tão instruído como vocês? Porque olha, eu tenho dado testemunha do pastor de vocês como um dos melhores expositores bíblicos que eu conheço ao meu redor. Como pode essa palavra não penetrar, não me trazer consciência, não me trazer transformação e não me tornar útil ao reino de Deus? O que é que está faltando, irmão? Eu queria encerrar fazendo esse questionamento. E talvez você seja um irmão, uma irmã que dá até tudo que tem. Amém, permaneça. Mas se você tem essa consciência aqui, que você está vivendo uma vida espiritual muito abaixo, você sabe quando os peixes dessa água começarão a morrer? Quando a água baixar muito, se tornar densa, sem oxigênio. E eles começam a botar a cabeça para fora até que eles morrem, procurando oxigênio. Você sabe quando a gente começa a morrer espiritualmente? Quando a gente perde o oxigênio da compreensão da palavra de Deus. Porque lembra do texto bíblico? Eu vou encerrar lendo com você Mateus 13. Mateus 13,
para a gente orar. Versículo 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração está endurecido, de mau grado ouviram, fecharam os olhos para não enxergarem, para não ouvirem, para não entenderem, para não se converterem e serem curados. Eu não quero viver dessa maneira. Eu quero ver clareza. Eu quero perceber com clareza. Eu quero ser curado completamente para ser útil ao reino de Deus. É o que eu desejo para você. É o que eu espero. É o que me motiva a estar aqui. É minha alegria ouvir as conquistas do pastor Edilson. Porque ele é meu filho. E eu estava aqui com ele no começo. Acho que difícil um ano eu não vi aqui. Vamos dizer que eu seja um avô. E eu me alegro. Mas também me entristeço com as dificuldades. Porque eu tenho essa consciência. E se a gente percebesse, e se você que tem dificuldade de perceber, procurasse um irmão que percebeu, que vive isso, e buscasse ajuda. Irmão, vamos orar, ora comigo. Eu quero ser útil. Eu quero ter essa alegria de fazer, eu quero ter essa alegria de participar. Oh, queridos, não haveria lugar melhor. Talvez a cidade não fosse transformada, mas as pessoas seriam, as famílias seriam, elas seriam atraídas para a glória de Deus, manifesto na vida da igreja. Ainda está aqui? Deu para entender? Então vamos colocar de pé.